Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belfor Roxo, e nesta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15, que nos diz assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, ao escrever essa carta aos crentes de Éfeso, ele está dando um alerta, está exortando quanto ao ministério, né? E ao serviço de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele traz esse alerta para que as pessoas não caiam no engano que muitos estão colocando ali. Por isso que ele fala, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Ou seja, Paulo está alertando para que qualquer coisa que se fale, se não estiver conforme aquilo que está na Bíblia, aquilo a qual havia sido ensinado por Jesus, falado por Jesus, a qual não faz parte das doutrinas do cristianismo, que isso não deve, não devemos aceitar, não devemos fazer isso para a nossa vida. Por quê? E ele continua aqui, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Preste atenção, quando Paulo escreve isso, estamos no primeiro século, da era cristã. De lá para cá, muitas coisas mudaram, ou melhor, muitas coisas pioraram. E hoje nós vemos isso com muito mais evidência. Se Paulo já alertava quanto a essas questões naquele tempo, hoje então é o que mais nós vemos, pessoas falando da Bíblia, falando de Jesus, coisas que não tem nada a ver, coisa que a Bíblia não traz aquilo. É isso que Paulo está alertando, para que não sejamos enganados por aqueles que induzem com erro, pela astúcia, ou talvez por falta de preparo, por falta de conhecimento verdadeiro da Bíblia. Mas sim, nós devemos seguir aquilo que a Bíblia nos exorta, aquilo que a Bíblia nos ensina. No versículo 15 ele fala assim, mas seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? Jesus falou, eu sou a verdade. Eu sou a verdade, o caminho. A verdade, o caminho, eu sou a vida. Na ordem, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, em outra ocasião, ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Que dessa maneira, então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É a Cristo que nós devemos seguir. É o que ele nos ensinou, é o que a Bíblia nos fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não ensinamentos que não são condizentes com a Bíblia. Esses nós devemos descartar, deixar de lado. Atos, ele nos fala sobre os crentes de Bereia, que esses eram mais prudentes do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque os crentes de Bereia, eles analisavam, eles avaliavam aquilo que estava sendo ensinado a eles e também a característica da vida, o caráter da pessoa que estava trazendo o ensino a eles. Se era algo não condizente com a Bíblia, com a palavra de Deus, eles descartavam, mas isso eles precisavam analisar. Nós precisamos, por isso, nós precisamos estar firme na palavra, sendo conhecedores da palavra para não sermos enganados. É uma palavra, nesta segunda-feira, de alerta para nós, para não sermos enganados, porque o mundo jaz no maligno e o objetivo de Satanás é enganar
as pessoas, é tirar o nosso entendimento da verdade para que possamos acreditar na mentira. Que o Senhor possa nos abençoar, nos conceder uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de vitória. Amém.